Sucuri, várias pessoas. Suzuki, não disseste nada esta semana. Suzuki! Isso. Suzuki! Ela está numa fase onde se chama Susana. Ah, Susana Simões. A minha Ok. gata chama-se Susana Simões. Dona Susana. Assume-se por. Dona Susaninha. Uhum. Exatamente. Assume-se como, sim. Ai, adoro. Gostas, mas conheces esta versão em francês? Não, Então, faz favor da. adoro. Sylvie Vartan. É engraçado. Conhece o Morning Train, não é? Claro. Mas isto é uma versão que eu descobri, francesa, que diz a seguir: L'amour é como um cigarrete. O amor é como um cigarro. Esfuma-se em esfuma. É bom, Esfuma. apuxa-se. É bom, faz mal, Lá vai. mas sabe bem. Gravíssimo. Aliás, o amor tem um rótulo a dizer, um selo legal a dizer Mata. o amor Amar mata. Amar mata. Yeah, olha, É mesmo. brincas. Brincas. E esta versão muito engraçada do Fumé. É linda. É mesmo linda. Esta voz parece a nossa linda de Susan. É a nossa querida Sylvie Vartan. Ouve agora. É linda. L'amour é comme une cigarette, ça brûle, ça monte à la tête. Neste dia estávamos em 1882 e morri em Lisboa. Credo, agora Ei, só oh, portugueses, só meu Deus. portugueses. Tanto português por semana agora. Ah. Estás para aqui? Aos 61 anos. Ah pá, só pessoas de 61 anos. Pois. O empresário. Epá, sou empresário. Oh, empresários. Português. Epá, outra vez. João Paulo Cordeiro. Quem exactly? Explique-nos lá, Vamos saber menino. quem foi. João Paulo nasceu em 1821, também em Lisboa. O pai era um rico comerciante. Ok, ei, eles quando começam ricos, já sei para onde é que isto vai. Por acaso não lhe correu mal, é uma história mesmo muito fascinante. Só que o pai alinhou-se pelo lado errado da Guerra Civil. Tomou partido pelo Dom Miguel. A guerra perde-se e ele muda-se para a ilha de Jersey, no Canal da Mancha. Faz parte daquele grupo de ilhas. Adorava ficar horas a falar sobre a ilha de Jersey. É muito particular, tem um estatuto muito especial dentro do Reino Unido. Aliás, sim, às vezes, sim. Tem Tipo, uma autonomia como é especial. hoje as Bermudas, por exemplo. Sim, mas fica no Canal da Mancha. Pois, eu fica ali sei, pertíssimo, sei. em Jersey. O tipo lá viveu e de lá morreu e lá se Ok. estabeleceu. Muito engraçado. Um dia contamos depois a história do pai. Os filhos acabaram por ir para o Brasil, onde o João Paulo fez uma enorme fortuna da maneira que já vamos ver. No Rio de Janeiro, ele vai fundar a Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro, que produz, claro, rapé. Muito bem. Muito bem, O Hugo. que é rapé? É o tabaco em pó para se cheirar. É uma espécie de cocaína, mas não dá tanta moca. Sim. Cortas mais facilmente com o café do nosso morto há 2 dias, Rui Nabeiro. Ou seja, o rapé não serve para nada. Não dá moca, cheira mal, cospe. Mas não é só cheirado, É, sempre pode ser também mascado. dá, vai exatamente Tal e qual. à boca. Foi uma moda na Europa logo a partir do século XVII, mas a verdade é que a sua origem está nos povos indígenas do Brasil, que já lhe davam bastante nesta fruta desde tempos imemoriais. E é quando os Incrível portugueses de isso. facto lá chegam que descobrem o tabaco que eles estavam a mascar. Agora, o que é que acontece aqui? Lá é trazido, não é? No século XVI, o embaixador francês em Lisboa, Jean Nicot, esta história é tão incrível, já é a história do próprio tabaco e de como é que ele aparece, como é que ele surge, como é que ele se torna moda, é tão rica, que vou abrir aqui algumas portas, abrir e um dia traremos cá estas pessoas para continuar a explorar esta história. Este Jean Nicot, claro, dá numa nicotina, havemos de trazê-lo cá sozinho. Ele é embaixador em Lisboa, conhece cá umas folhas que tinham sido trazidas por Damião de Góis até, de tabaco com propriedades supostamente medicinais, leva-as para a corte francesa da rainha Catarina de Médicis e a coisa ganha fama na Europa. Ela fica logo altamente viciada. Acordava de manhã, era a primeira coisa que fazia, punha a máquina de café Sim. a acender, sentada na beira da cama, coisa, e as criadas era por cheiro que viam que a senhora já tinha acordado e iam levar o pequeno almoço. Olha que engraçado. Chamavam-lhe erva real. Isto não é erva daquela que tu Não, imaginas. isso é erva real, man. E claro, era famosa pelas suas propriedades medicinais. O rapé foi vendido ao longo da sua história em caixas, depois guardado em caixas, algumas delas verdadeiras joias mesmo, com pedras preciosas e tudo, ou então em simples caixas de cartão. Isto porque o rapé tinha esta duplicidade. Era visto às vezes como uma coisa muito elegante, ou outras vezes como uma coisa completamente popular e sem prestígio, se quiseres, social. No século XVIII, claro que nós o associamos à aristocracia
sobretudo francesa, não é? Aquele o hábito de estar sempre a cheirar rapé, daí aqueles lencinhos também que se traziam na mão, é muito, muito interessante. Mas depois, no século XIX, ganha também, visto como este um hábito que não era próprio das classes mais elevadas. O rapé foi a forma mais popular de consumir tabaco até se começar a ser fumado em cigarros, já no século XIX, uma moda que começa em Paris. Antes disso não se queimava, era o rapé. Claro que foi um negócio muito lucrativo, foi dominado sobretudo pela Espanha, que chegou a estabelecer um monopólio dos tabacos, depois começa a ser plantado nas Américas em geral. Agora, claro, os ingleses e os holandeses também andaram sempre à perna, com as suas, respectivamente, Companhia de Tabaco da Virgínia e também a Companhia das Índias, respectivamente. Portugal começa a defender os seus direitos no século XVII, cria os seus direitos cá dentro do país, do Império. Cria a Mesa de Inspeção do Tabaco, que combate sobretudo o contrabando lá no Brasil. Visionário. É verdade. E os cigarros começam, o tabaco, se quiseres, uma verdadeira indústria muito, muito lucrativa. Chegou a representar uma fatia muito importante do dinheiro dos cofres do Estado. Vamos chamar aqui PIB do século XVIII, imagina. Isto nunca foi diferente. Uau! É incrível. Álcool, tabaco, é tudo sempre a mesma história. E vinho verde. Pois o primeiro-ministro holandês é que não tem razão. Pois. Agora, no século XIX, eram produzidos muitos milhares de milhões de cigarros em Portugal, com uma nova gama de coisas. Bem, no Portugal e no mundo, aliás, no mundo. Com uma nova gama de coisas que começa a aparecer. As caixas de fósforos, as máquinas de enrolar, que vão atrás desta moda, Claro, assim, deste indústria hábito, deste satélite, hábito. não é? Claro, Tal e qual. claro. O primeiro cigarro moderno nasceu em 1913 com a Camel. É a primeira marca de cigarros. Voltemos um bocadinho ao início. Pedro Álvares Cabral, ele já fala ele, quando chega, de umas folhas que os índios fumavam, muito engraçado, e pouco depois, muito poucas décadas depois, faz furor na corte em Lisboa, trazido, como já disse, pelo Damião de Góis. Uma das infantas portuguesas tratou logo de plantar tabaco no jardim. Ai, Começar a não, crescer, ai, assim. não. Até fica mais em conta, escuso de ir à Sim, bomba. claro, Sim. claro, Já a claro. infanta Dona Maria. Toda a gente também queria ter o chamava. seu vasinho daquele. Exatamente. Claro. Escuso de ir à bomba. Agora, mais coisas. No Brasil era até usada como moeda de troca com os índios, com prejuízo gigante para os índios, não é? Sempre a mesma Portanto, história. e por essa razão é que se começa a plantar mais e mais e mais. Era a moeda de troca, não é? Em fardos de tabaco, provavelmente, não sei bem. E é assim que a planta começa a ser mais plantada, o tabaco começa a ser plantado mais extensivamente. Mas a coisa vai crescendo, a Europa está ávida de fumar e, portanto, vão nascendo as grandes plantações com mão de obra de pessoas escravizadas, já sabemos, fica mais em conta, já dissemos isso aqui tantas vezes, mas é por causa destas plantações, como de outras, o algodão, por exemplo, e o café, são os responsáveis por essa levada de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas escravizadas para o Novo Mundo, para as Américas. Agora, no século XVII passa a ser regulamentada, o Brasil, como colónia, não pode fabricar produtos de tabaco, pode apenas cultivar e mandar para a metrópole. Que lata. Claro, é isso que acontece. Agora, também já temos contado aqui, a coisa vai mudar. 1808, a chegada da família real para o Brasil e acabam-se estes monopólios. O Brasil pode começar a produzir as suas próprias coisas e a vender a mercados também exteriores. O nosso João Paulo, e nascem assim as suas primeiras fábricas, de resto, ali no Rio de Janeiro. O nosso João Paulo chega já no Império Independente do Brasil, abre a sua fábrica, que foi a mais importante no Rio de Janeiro. O rapé sai de moda, entra o charuto e depois disso o cigarro. Já em Portugal, o nosso JP funda a Companhia Lisbonense de Tabacos, que mais tarde, em 1881, se fundiu com a de Chabregas, dando origem à Companhia Nacional dos Tabacos, com uma grande fábrica. Quem é de Lisboa pode lá passar, sei que já passaste muitas vezes a caminho de uma feira que se faz lá em cima, em frente ao Clube Ferroviário, onde hoje está a GNR, era a fábrica dos tabacos de Lisboa. A história do tabaco em Portugal foi sempre acidentada. O Estado, ora, chamava a si tudo, não é? O lucro todo e a produção, ou vendia monopólios e depois andavam à cacetada quem queria os monopólios, coisas gravíssimas mesmo. Eram fortunas atribuídas. Claro, e havia intrigas e aquilo, e depois começou a ser visto também como uma coisa até decadente e chega à política, mesmo debateu-se isto dos monopólios, essas guerras, chamada a questão dos tabacos, e acaba por ser de facto abolidos. Fizeram-se fortunas gigantes. Fortunas que duram até hoje, claro, também são 100, 200 anos, né, que estamos a falar. Claro, mas gente que talvez por rebates de consciência ou não, porque o tabaco nem sempre foi visto como uma coisa que fizesse mal, não é? Mas a verdade
é que muitas destas grandes fortunas associadas ao tabaco deixaram heranças muito filantrópicas. O Conde Ferreira deixou no seu testamento dinheiro suficiente para se fazerem 120 escolas e um hospital psiquiátrico. Existe o Hospital Conde Ferreira. A família Eugénio de Almeida pagou, por um lado, o restauro do Mosteiro dos Jerónimos e também mandou pagar a construção do Parque Eduardo VII. No Estado Novo, o negócio passa a ser dominado pela tabaqueira do Alfredo da Silva, o dono da CUF. Por esta altura já o nosso JP tinha morrido. Eu não sei dizer se ele morreu de um cancro de pulmão ou de um ataque cardíaco, como morrem todos os anos quase 4 milhões de fumadores. Por isso fica mais uma vez o conselho que o Tiago e eu não nos cansamos de dar: ponham ou nenhum ou quase nenhum tabaco. Não exagerem nisso. É verdade. João Paulo Cordeiro morreu faz hoje 142 anos.